Tomara que tenha umas 4 pessoas hoje, pelo menos. Não, vai ter demais, tá bom. Vai ter demais. Mas o pessoal vai confortável mesmo. Vou colocar aqui. Tá? Que algumas pessoas não pôde participar, então eles pediram para nós a gravação. Inclusive, se vocês quiserem revisar depois, vocês podem me pedir, tá bom? Que eu mando para vocês a gravação do evento. Tá joia? Bom, vamos lá. Eu vou começar, então, primeiro me apresentando. Boa noite, sou a Amanda Zanetti. Creio que todos falaram comigo, né? Conversei com... Pelo menos, eu não conversei pelo telefone, a gente conversou por mensagem. Então, eu sou aqui da Piccoli, Educação Corporativa, e esse evento é um evento em parceria da Piccoli Educação Corporativa com o Piccoli Escritório Contábil e o... Peraí. E com Matias e Oliveiras e Matias Advocacia, é isso, né, Paulo? Isso mesmo. Muito bem. Então, vamos lá. Essa é a abertura, então, oficial do nosso webinar Planejamento Sucessório e Gestão Patrimonial. Sejam todos muito bem-vindos, né? E é com muita alegria que eu dou a abertura a mais um evento aqui da Piccoli, né? E como eu disse, repetindo, é um evento da Piccoli Educação Corporativa em parceria com o Piccoli Escritório Contábil e Oliveiras e Matias Advocacia. Bom, desde já, né, agradecemos a presença de todos nesse evento, um evento online, porém um evento ao vivo, o que nos permite aí ter uma proximidade um pouco maior, né, com as pessoas. A gente tem pessoas aqui de muitos lugares, eu acredito que, no mínimo, São Paulo, Limeira, Indaiatuba, Campinas, Ribeirão Preto, fui conversando com as pessoas e eu fui me informando aí. Se vocês quiserem até colocar no chat a cidade de vocês, só para a gente saber mais ou menos as cidades com quem a gente também está conversando. Bauru também, Barra Bonita e Igaraçu do Tietê, com certeza, que é a nossa cidade aqui, Campinas, podem ir mandando aqui para a gente ir vendo. Bariri, olha que legal. Botucatu, São Paulo, Jaú. Muito legal, pessoal. Isso é o legal do online, né? Nós conseguimos estar longe e próximos ao mesmo tempo. Vamos lá, vou falar um pouquinho do evento. Esse evento, né, uma palestra, é um formato de bate-papo. Então, o Pedro Piccoli, que ele vai se apresentar aqui, e o Dr. Paulo, eles vão fazer um bate-papo aí para falar sobre esse assunto. E vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem levantar a mão, não sei se todo mundo sabe, mas tem uma ferramenta aqui, ó, no Zoom, que chama Reações. Vocês podem clicar nessas reações e aí vocês podem colocar aí uma mãozinha, tem uma mãozinha, que eu vou colocar no meu para vocês verem, tá vendo? Aí, ó, fico com essa mãozinha erguida. Aí, se vocês quiserem ou utilizar esse recurso, vocês podem abrir o áudio e falar com eles, ou enviar a mensagem aqui pelo chat, tá bom? Aí vocês podem ir conversando com eles, conforme for surgindo as dúvidas. A única coisa que eu vou pedir, né, pedir para todos, para deixarem os microfones mutados. Quem não sabe, ali embaixo, quem está no celular também é do lado esquerdo, na parte inferior, e quem está pelo computador também. Tem um microfoninho, está escrito mute. Aí vocês clicam, ele vai ficar um risquinho. Então, ele está mutado. E quando vocês quiserem falar, vocês cliquem no mesmo lugar, que aí vocês voltam a poder conversar. Tá bom? Então, mas mesmo assim, no final, nós vamos abrir para perguntas também. E fora isso, aquele grupo de WhatsApp que vocês estão participando, ele ficará ativo por 30 dias. E aí, se depois do webinar surgir dúvidas, ou vocês revisarem, né, o vídeo que eu vou passar para vocês depois da gravação, caso vocês queiram, e vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no grupo, que o nosso especialista, o Pedro, Dr. Paulo, eles vão ir respondendo para vocês lá no grupo, tá bom? Agora, se vocês quiserem um diagnóstico mais aprofundado, né, vocês querem saber realmente como aplicar isso que vocês vão aprender hoje dentro da sua empresa, dentro do seu patrimônio, vocês também podem chamar a gente em box, e aí a gente faz um trabalho mais consultivo, né, de forma mais individualizada com cada um de vocês, tá bom?
Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a escola antes de começar. Para quem não conhece, a Piccoli Educação Corporativa é uma escola de negócios. Ela surgiu da idealização do nosso diretor fundador Pedro Piccoli Filho, que está aqui com a gente, que vai ser um dos palestrantes, e nasceu dessa vontade mesmo da gente fazer algo a mais pela nossa cidade, pelos nossos clientes, né? Pela nossa própria estado, né? Agora a gente está vendo que a gente está aumentando, a gente já teve alunos do Brasil inteiro, isso é um orgulho muito grande que nós temos, né? E nasceu de um sonho pequeno que ficou tão grande, né, Pedro? E o objetivo principal da escola é gerar mesmo conhecimento, valor para a sociedade. Então, nós temos eventos gratuitos, muitos eventos gratuitos durante o ano, e temos alguns cursos, temos treinamentos em company, treinamentos também individualizado, nós temos mentorias. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, procure a gente nas redes sociais, e se vocês permitirem, todos vocês que estão aqui, nós vamos mandando para vocês também por e-mail, pelo WhatsApp, a nossa agenda de curso, nossa agenda de palestras, e aí, se for pertinente aí a vocês o assunto, vocês também podem participar. Eu vou apresentar os nossos especialistas da noite, e na sequência eu vou passar a palavra a eles. Dr. Paulo de Oliveira é advogado, consultor de empresas, especialista em direito público, sócio fundador da advocacia Oliveira e Matias. O Pedro Piccoli Filho é diretor do Piccoli Escritório Contábil e sócio fundador da Piccoli Educação Corporativa. Ele é professor universitário em gestão financeira pela FGV. Passo a palavra para vocês. Tenham um ótimo evento. Legal, obrigado, Amanda. Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer novamente ao Dr. Paulo pelo aceite do convite, pela parceria de sempre. Dr. Paulo, seja bem-vindo novamente, né? Você já é de casa. Gente, antes de começarmos, queria só reforçar aí as palavras da Amanda, né? A nossa escola de negócios é uma escola multidisciplinar. A gente tem cursos e treinamentos aqui, desde gestão das emoções até gestão do ICMS, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre o que a gente oferece aqui, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente tem o prazer de atender todos vocês. Tá bom? Vamos ao que interessa. Paulo, quer se apresentar? Quer falar alguma boa noite para a turma? Vamos lá. Boa noite, Pedro, Amanda, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para poder compartilhar desse assunto que temos vivenciado aí no nosso dia a dia do trabalho. Muito legal essa iniciativa de compartilhar conhecimento, né? A gente tem isso é estimulante, né? Estivemos no último dia 8, né, Pedro, também com uma palestra, um tema também semelhante, e poder compartilhar esse tipo de conhecimento, todo conhecimento, né, ele é importante, e essa iniciativa, então, de vocês, da Piccoli Educação, ela é extraordinária, né? Isso é muito bom. Nós aqui hoje, Pedro, penso que nós temos um desafio, né? Nós temos um tempo limitado. Acho que o nosso desafio aqui hoje é trazer um assunto que ele é importante, que historicamente não tem muito, que o brasileiro não dá muita importância para ele, mas ele é extremamente importante. Falar desse assunto de maneira objetiva, de maneira direta, num tempo limitado que nós temos, para aqueles que ainda não conhecem, despertar para essas pessoas a importância desse assunto, a importância de planejar, a importância de cuidar do seu patrimônio. Então, falar, embora seja advogado, tentar falar isso de uma maneira direta, não técnica. E, por um outro lado, também nós temos profissionais, temos técnicos aqui, tentar trazer conhecimento para aqueles que já estão atuando e trabalhando na área, poder falar de novidades, né? Falar das decisões judiciais que estão recentes, falar de reforma tributária também que está aí, falar um pouco dela. Então, nosso desafio aqui hoje, penso eu, que é tratar desse tema que é relevante, dando a ele a devida importância de maneira objetiva, mas também dar elementos, né, para os técnicos que estão aqui conosco, para que possam sair daqui hoje também com mais conhecimento do que ingressar. Então, é um desafio. E aí,
passo a bola para você, que a gente possa seguir aí. Legal, e é isso mesmo, né, Paulo? A gente tem aqui colegas hoje contadores, colegas aí advogados, né? Então também é um prazer tê-los aqui com a gente. Temos aqui alguns gestores, gerentes, empresários. Então, assim, a gente deu um tema parecido na semana passada lá na casa dos contabilistas de Ribeirão. O público era só de contadores, né? E hoje a gente tem aí a missão de falar desse assunto tão importante que, como você disse, né, Paula, é uma questão cultural também. A gente vai falar bastante disso aqui hoje. Né? É um assunto que envolve aí quebras de paradigmas, né? Que a gente não tem, o brasileiro não tem o hábito de falar de sucessão, não tem o hábito de falar de gestão patrimonial, não tem o hábito aí de pensar na morte, né? Como você mesmo disse, a única coisa certa que a gente tem na nossa vida aqui é que a gente vai morrer um dia, né? Então a gente tem sim que falar sobre isso, não há nada de errado de falar sobre isso, tá? Tanto nós advogados, nós contadores e advogados, a gente tem que falar isso para os nossos clientes, e os nossos clientes cada vez mais quebrar essa barreira e perceber o quanto é importante esse assunto, porque envolve aí em economia tributária, né? Em otimização da gestão. Então é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. E como a Amanda disse, pessoal, vocês fiquem à vontade de fazer perguntas, tá? De nos interromper aí para trocar ideias. A ideia é hoje que a gente conduza o evento como um bate-papo mesmo para agregar aí na vida de todos vocês. Tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder começar então, tá, gente? Vocês veem a minha tela? Tá tudo certinho? Ótimo. Então, olha só. Agora sim. Quando a gente fala, gente, de planejamento sucessório e gestão patrimonial, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar quais são os principais pilares dentro do planejamento. A gente vai falar como a holding, né? A gente vai falar bastante de holding hoje, porque a holding ela é uma ferramenta poderosa de gestão e otimização, tanto do planejamento sucessório quanto da gestão patrimonial. Então, eu posso pensar em economizar tributos em vida, posso pensar na minha sucessão, né, após a morte, enfim, são algumas variáveis aí que a gente vai falar hoje que pode realmente otimizar aí a vida de vocês. Tá? Para tentar ilustrar o que a gente vai falar hoje, a gente trouxe um exemplo prático aqui. Então, a gente vai tentar traduzir em números, né, tudo que a gente vai falar. Então, a gente vai trazer um exemplo prático aqui para vocês. Tá? E a gente vai aí na finalização do evento, a gente vai tirar as dúvidas e conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, gente, quando falamos aí em planejamento sucessório, tá? Muita gente fala de holding. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é holding, né? Então, para quem nunca ouviu falar em holding, o que é a holding? A holding é uma empresa que muitas pessoas, né, na verdade, tem algumas nomenclaturas, que é a holding imobiliária, quando envolve apenas imóveis, né? Tem a holding familiar ou a holding patrimonial, tem a holding de administração, tem a holding de controle, né? Então, independente da nomenclatura, a holding é uma empresa, né, que a gente pode usá-la como ferramenta para otimizar toda essa questão que a gente vai conversar aqui hoje. Independente da gente ter ou não a holding, tá? A gente tem que trabalhar em cima de alguns pilares. Quais são esses pilares? Quando você vai pensar em proteção, seja para oferecer para o seu cliente, ou seja, você empresário, pensando aí na questão patrimonial, na questão tributária, a gente não pode nunca, né, e o Dr. Paulo vai falar bastante disso também, a gente nunca pode olhar para uma coisa só. A gente tem que olhar para o conjunto, a gente tem que ter um olhar macro aí para a situação, para a gente realmente poder entender como a gente pode aplicar, né, a legislação, né, a favor da gente. Tá? Lembrando que não é uma receita de bolo, não é uma coisa que você pode, só porque o fulano fez, a gente ouve bastante isso aqui no escritório, né, Paulo? O meu amigo fulano, ele fez isso, por que eu não posso fazer? O outro fez aquilo, aquele outro fez aquela outra coisa. Então, não é uma receita de bolo, não é uma coisa que a gente pode pegar e replicar para todo mundo. Tá? Então, a gente tem que estudar caso a caso, porque a gente tem que olhar para a proteção patrimonial, tá? da pessoa e da empresa, da pessoa física e da pessoa jurídica. A gente tem que pensar no planejamento tributário. Então, olha só quantas variáveis. A gente tem que pensar também, tudo junto, tá, gente? Planejamento sucessório e mais. A gente pode usar a holding, a gente pode usar a legislação para fazer a estruturação da gestão, tá? Tanto em vida e também pensando na sucessão. Às vezes eu tenho meus patrimônios, eu tenho filhos menores de idade. Se acontecer alguma coisa comigo agora, como que eu estruturo a gestão da minha empresa? Como que eu deixo ela estruturada
para a gente poder seguir aí, né, para os sucessores poderem seguir aí sem muitos percalços, né? Então, quando a gente fala de planejamento sucessório e gestão patrimonial, pessoal, a gente tem que olhar pelo menos esses 4 pilares: proteção patrimonial, planejamento tributário, né? E algumas coisas vão mudar agora com a reforma tributária, planejamento sucessório e aí sim também a estruturação da gestão. Tá? Então, olha só, quando a gente fala de proteção patrimonial, a gente fala de alguns itens que é básico. Tá? Falou de proteção patrimonial, o que a gente quer dizer? A gente quer proteger o patrimônio dos indivíduos, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Como que eu protejo o que eu já construí da operação da minha empresa, que às vezes é uma operação de risco, eu tenho uma indústria, eu tenho uma atividade aí que eu não sei como que vai ser, né, lá na frente, ainda mais com essa economia dinâmica que a gente está vivendo, né? Então, como que eu protejo o que eu já construí hoje, tá? Tenho que considerar o princípio da entidade, né? Que a gente fala isso muito na contabilidade, né? O que é a pessoa física, o que é a pessoa jurídica, né? Muitos empresários ainda confundem, ainda misturam as coisas e ainda fazem uma salada, né? Que a gente tenta aí cada vez mais orientar no sentido de realmente respeitar o princípio da entidade, né? E a gente fala também da questão da personalidade jurídica. E aí, eu já comento com o Paulo aqui, né, Paulo? Tem muita gente que fala de blindagem, né? Então, se alguém quiser oferecer um planejamento para vocês, pessoal, prometendo blindagens, prometendo essa proteção total do patrimônio de vocês, desconfiem, tá? Porque blindagem total é impossível, né, Paulo? O que você pode nos dizer a respeito da blindagem? Tá no mudo, Paulo. Tá no mudo. Pedro estava dizendo aqui que eu estava aqui saboreando você falando, explicando e pensando nos casos em que a gente já atua aqui. E a minha vontade é ficar te ouvindo aqui, você seguir. Mas vamos lá, vamos tentar contribuir com essa questão também aí. Eu falo, vendo aqui essa questão da tela da proteção patrimonial, Pedro, e o pessoal que está aqui conosco, penso que nós temos que pensar no macro primeiro, que é um planejamento patrimonial, um todo. Então, a palavra que a gente está usando aqui é não sei como é que estava aqui no tema de planejamento sucessório, né? Eu queria pensar e começar com planejamento patrimonial. Ou seja, ou eu tenho um patrimônio hoje, ou eu vou construir ainda um patrimônio, e eu preciso planejar esse meu patrimônio. O que é que eu vou fazer com esse patrimônio? Eu preciso pensar, então, em proteger, eu preciso pensar como esse patrimônio ele vai ser transferido aos meus sucessores, e essa transferência, como isso vai acontecer no futuro, com o menor custo possível, né? Então, acho que esse pensamento que nós temos que ter, porque quando nós trabalhamos, todos nós, né, nós trabalhamos, nós estamos querendo desenvolver a nossa atividade, gerar patrimônio, gerar segurança, e aí estamos num país bastante complexo, complicado, né? Eu gosto de morar aqui no Brasil, é aqui que eu quero ficar, mas a gente sabe que a vida do empresário aqui não é simples. Então, é preciso pensar num planejamento patrimonial. Muito bem, o que é que implica nesse planejamento? Quando alguém chega, olha, eu tenho um patrimônio, o que eu vou fazer? A proteção patrimonial, por que ela existe? Como nós já comentamos, eu falei em algumas situações, em regra, a minha atividade ela pode ser uma atividade que gera riqueza, geradora de riqueza, mas também pode ser uma atividade de risco. Ela pode proporcionar um risco para o meu patrimônio. Então, um primeiro princípio é distanciar a atividade geradora de riqueza do patrimônio em que ela gerou. Vou tentar explicar isso. Como é que surge isso? Surge de uma atividade empresarial, o patrimônio surge de uma atividade empresarial, surge de uma atividade de um profissional liberal, um médico, um contador, um advogado, um engenheiro, né? Então, eu desenvolvo a minha atividade e tenho sucesso nela,
e vou acumulando um patrimônio. Muito bem. O que é preciso pensar? Pensar que essa minha atividade que está gerando riqueza, gerando patrimônio, ela pode sofrer com ataques de diversas formas. Pode ser uma atividade de risco trabalhista, de um risco tributário, ou de um risco até de uma responsabilidade civil, né? Muito se fala hoje da responsabilidade civil, né? Nós tivemos um julgamento recente agora, o Pedro estava preocupado, os contadores preocupados aí com uma legislação que atribuía aos contadores a responsabilidade solidária do pagamento de tributos, né? Então, vou pensar, um contador está lá tocando a sua vida, tranquilo, de repente descobre que o seu cliente deve uma fortuna de imposto e vem o ente federado tentar cobrar do contador também como responsável solidário. O Supremo acabou de julgar, diz que essa lei é inconstitucional, né? Mas ainda tem diversas outras situações. Então, a atividade, em regra, ela é de risco. E eu preciso, todas as atividades, eu preciso tomar o cuidado de distanciar o patrimônio da minha atividade. Médicos, por exemplo, advogado, pode ser acionado numa ação de responsabilidade civil, né? Então, é preciso distanciar e para proteger esse meu patrimônio. Para quem é empresário, uma ação trabalhista, um acidente dentro da empresa, né, pode gerar riscos muito grandes. Então, por isso vem esse princípio. Dentro de um planejamento patrimonial, eu devo distanciar o meu patrimônio. E aí vem um planejamento sucessório. Eu preciso olhar a minha atividade, olhar os riscos em potencial, os conhecidos e aqueles que ainda são ocultos, e tomar o cuidado de distanciar o meu patrimônio. E o que o Pedro disse é que muito se fala, então vamos blindar o patrimônio. Existe uma blindagem patrimonial? Blindagem como uma proteção absoluta? Não, não existe. O que existe são, dentro do planejamento, são algumas cautelas, alguns cuidados onde nós distanciamos o patrimônio dos riscos que podem ocorrer. Vou citar um exemplo. Há lá um médico que desenvolveu sua atividade, ou na pessoa física, ou que tem uma empresa, e ele acumulou um patrimônio. E está tudo lá dentro da mesma empresa. A mesma empresa ele presta serviço, na mesma empresa ele tem lá os seus empregados, na mesma empresa, a empresa que gerou patrimônio, ele colocou o primeiro apartamento dele, colocou as ações da bolsa, o fundo imobiliário, está tudo dentro da empresa. Ou dentro da pessoa física, ou na pessoa física dele. E aí, de repente, vem lá uma ação judicial por erro médico. R$ 1,5 milhão, R$ 2 milhões a ação. E aí, vem a ação, vem um bloqueio judicial e está tudo bloqueado. Todos os bens estão lá bloqueados, porque ele não separou a atividade geradora de riqueza do patrimônio em que ela gerou. Então, o que se faz? Se pensa em afastar a holding patrimonial, é uma ferramenta importante para isso, porque ela distancia, ela vai fazer esse distanciamento. Se tiver um bloqueio na pessoa física dele, se tiver um problema na empresa dele, esse patrimônio não será atingido de maneira imediata. Uma ação trabalhista com um bloqueio, esse patrimônio não será atingido de maneira imediata. Ele nunca será atingido? Não, isso não é verdade. É possível, no decorrer do processo, mas aí ele vai ter tempo, condições de administrar essa pendência que surgiu para ele. Então, estou dizendo aqui um exemplo, né, do que pode acontecer e por que nós falamos, é importantíssimo pensar em proteção patrimonial, que não é uma blindagem, que não é absoluto, mas dá ao empresário, dá ao gestor desse patrimônio tempo suficiente para que ele possa administrar o seu débito. Porque imagina só, se está tudo dentro de uma mesma cesta, se tem um bloqueio, acabou, não tem mais chance de negociação, de fazer acordo nenhum, porque esse pseudo-credor está com tudo na mão para travar a sua atividade da sua empresa e não fazer nenhuma negociação. Eu acho que é isso, Pedro, pensando nessa questão da gestão patrimonial, é ter esse princípio de afastar o patrimônio, e a holding ela pode ser uma ferramenta
importante, porque ela distancia, então, os bens gerados da atividade geradora de riqueza, que também pode ser uma atividade geradora de problemas futuros. Dr. Paulo e Pedro, tem uma pergunta aqui do Marcos Alves. Ele colocou: sou engenheiro e passei por situação com o falecimento de meu pai. Ele transferiu aos filhos os seus bens em vida. Agora, como nós filhos devemos agir de agora em diante, já que somos casados e temos filhos? Posso responder? Oi. Pode. Antes de você responder, eu queria convidar todos vocês aí, quem quiser ligar a câmera, né, fica à vontade. Acho que aproxima um pouco mais a gente que está falando, né, Paulo? Isso aí. Eu gostaria, se vocês puderem, por favor, a gente vai criando essa empatia aí de conversando realmente com as coisas como elas estão. Gente, a pergunta do Marcos aqui, né? Bom, Marcos, é preciso olhar um pouco mais com cuidado. Me parece que a sua situação é mais não de uma proteção. Nós vamos falar um pouco mais à frente disso, sobre um planejamento para gestão. Eu não sei o que é que foi transferido para vocês em vida. Seu pai deve ter feito uma doação com reserva de usufruto, né? Ainda na pessoa física, transferiu aos irmãos, e vocês vão ter que gerir o negócio e patrimônio. Como fazer isto? Como gerir um negócio? Se ele não planejou isto antes, ele apenas transferiu para vocês, não criou regras, que poderia ter sido criado, regras de planejamento, se ele não criou, vocês estão lá dentro de um contrato social de uma empresa e tendo que gerir essa empresa e o negócio dele. Então, precisaria tentar entender um pouquinho. O patrimônio que foi para vocês têm um condomínio sobre esse patrimônio, né? Então, é preciso agora, nesse condomínio, que vocês se componham para, se for um patrimônio indivisível, vocês terão que se compor para tentar administrar isso de uma maneira, criar regras de administração, o que também pode ser por intermédio de uma holding patrimonial. Se forem patrimônios comuns, ele pode vir para dentro desta holding, uma ou mais. É preciso analisar a situação de vocês. Os dados aqui não são muitos, né? Então, a informação é que, com o falecimento do patriarca, Paulo, os bens foram transferidos. Quem está me chamando? É o Marcos. Oi, Marcos. Tudo bem? Tudo bem. Só para esclarecer, que eu vi que a pergunta, ao mesmo tempo que pode esclarecer alguma coisa, acabou gerando dúvidas, né? Então, eu vou explicar um pouco melhor. Na verdade, não é um patrimônio grande, mas papai deixou imóveis. Perfeito. Né? Deixou uma pequena chácara, pequena, 5.000 metros e tal, patrimônio, a casa onde ele residia, e uma outra casa numa casa de veraneio, numa estação hidromineral. E conversando tempos antes, né, ele já estava com uma certa idade, ele falou, depois pode ser que no falecimento vocês vão ter um custo muito alto de transferência disso, de inventário, vai dar uma dor de cabeça grande. Então, a sugestão foi que se fizesse a transferência para os filhos, né? O custo era menor, ainda é um custo alto, mas foi menor na época, e nós fizemos essa transferência. O que acontece hoje, nós somos 4, né? Inclusive, a minha mãe não está mais, mas nós mantemos ela na casa, foi o nosso compromisso de manter minha mãe em condições de vida tranquila, como ela sempre teve. Não vamos mexer com isso, é um acordo nosso de filhos, né? Mas a preocupação que eu tenho é assim, a gente pensa no futuro, né? A gente tem que planejar isso. E esse patrimônio entrou no meu imposto de renda, como dos meus irmãos. Nós estamos declarando isso. Agora, como você disse, né, você comentou que às vezes pode acontecer uma ação judicial, a gente nunca sabe, né, de onde vai vir uma ação judicial. E aí esse patrimônio pode ficar bloqueado. E se um bloqueia o imóvel, né, com o patrimônio, acaba bloqueando os outros. Né? E como que nós fazemos isso? Depois que nós fizemos essa transferência, é que um amigo nosso que é advogado falou: por que vocês não fizeram o que você falou, grupo familiar, né? uma coisa familiar, que ficaria uma coisa talvez mais protegida, né? Não tanto, né? Assim, não totalmente protegida, mas talvez um pouco desvinculada da pessoa física. Mais ou menos a minha pergunta foi nesse sentido, que eu não consigo explicar direito.
Ô Marcos, depois, se você quiser, posso... não sei se você está lá no grupo do WhatsApp, né? Sim, Posso sim. também, se quiser me chamar, eu posso... Estou à sua disposição para... Dá só um panorama, né, para a gente. Isso, para vocês sobre esse assunto, para a gente não travar muito aqui a questão, o desenrolar aqui, né, da nossa, não, sem dúvida. Do nosso webinar, mas apenas para te responder. O seu pai fez uma atitude que é correta, mas ele poderia também ter se planejado um pouco melhor para que o custo de vocês, você vai verificar no desenrolar aqui, o custo dele fosse menor, já com a criação de uma holding patrimonial, já por ele mesmo, prevendo todas estas regras para que vocês pudessem usufruir desse patrimônio de uma maneira mais segura, mais tranquila e mais econômica, né? Okay. Então, mas depois nós podemos falar, estou à sua disposição também para a gente tentar te ajudar aí, exatamente, com relação a esse assunto aí. Tudo bem. Muito obrigado pela atenção aí. Imagina. E acho que Pedro? fica cada vez mais claro aí, né, Paulo? Ficou claro com a sua fala e com a pergunta do Marcos, que realmente, de fato, não é uma receita de bolo, né? Tem que analisar realmente caso a caso, porque pode ser que uma família envolva bens diferentes, é bem rural, é bem urbano, é uma empresa são participações que ele tem em empresas, né? Quais são os sucessores, enfim, tem uma série de variáveis aí que tem que ser levado em conta aí para entender qual que é o melhor planejamento para cada um. Às vezes o melhor planejamento para o Marcos não é o melhor planejamento para o César, né? E por aí vai. O Gilson também fez uma pergunta, Paulo. Depois que o empresário já seguiu a primeira linha, é possível reverter para essa proteção? E em qual momento é ideal aderir a essa ferramenta? Talvez, não sei se o Gilson, né? Se o Gilson puder explicar, depois que o empresário seguiu a primeira linha, eu não só para a gente esclarecer o que é que você quis dizer com essa seguiu a primeira linha. Eu acho que ele não fez nada, né, de estruturação, provavelmente. Depois que ele... não fez nada, é exatamente isso. Ele não fez nada. Não, mas acho que bom, se ele não fez nenhuma estruturação, ele pode, o caminho é exatamente esse, parar para pensar um pouco dentro, o que é que se tem dentro do negócio, qual é o patrimônio. O primeiro passo é esse. Qual é o patrimônio? O patrimônio é uma empresa, é um negócio que é instrumentalizado por uma empresa, quais são os bens que foram gerados por esse patrimônio, qual é a vocação desses bens, às vezes são bens imóveis, são ações judiciais, ações em bolsa, fundos imobiliários, qual é a natureza desse patrimônio? O primeiro passo é identificar a natureza desse patrimônio. Segundo qual é a vocação? Isso é bem imóvel, rural, é urbano, tem vocação para locação ou não, vai ser objeto de venda, não, em quanto tempo? Planejar é isso. Planejar é identificar e, para depois, na sequência, criar soluções de utilização e de transferência para a próxima geração de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais econômica, do ponto de vista tributário, do ponto de vista de gestão, e de maneira com que se preserve o negócio. Existem ferramentas, por exemplo, na gestão de empresas, ou mesmo do próprio patrimônio, que é possível juntando o testamento, juntando com as outros patrimoniais. Por exemplo, se eu vier a falecer e os meus filhos são menores, como é que isso vai ficar? Como é que o meu negócio vai ser conduzido, né? Tem ferramenta para isso, né? O Código Civil prevê a possibilidade de indicação do curador especial. Muitas vezes não é o pai ou a mãe que vai gerir a empresa, não às vezes por desconfiança da pessoa, mas porque ela não está preparada para isso. Enquanto o filho não tiver a sua maioridade, é possível indicar um terceiro que seja o gestor, criar uma estrutura para isso. Enfim, existem inúmeras possibilidades, mas o ponto inicial é conhecer o patrimônio, qual é o patrimônio e a sua aptidão. A partir daí, é possível planejar, existem ferramentas inúmeras
de acordo com a necessidade e com a aptidão de cada um dos bens. Eu não sei se eu respondi ao Gilson, mas penso que é isso. E acho que acabou respondendo ao próprio Marcos também, né, Marcos? Porque é exatamente isso, né, Paulo? As coisas que sempre que você chega, que a gente vai atender um cliente que quer fazer o planejamento, seja aqui no nosso escritório, seja no seu escritório, a primeira fase do planejamento é realmente inúmeras conversas, entrevistas e realmente esse bate-papo com todos da família para entender quais são as expectativas, né? Para entender qual a aptidão do bem, como o Dr. Paulo falou, e também quais as expectativas futuras envolvendo filhos e tudo mais. Antes de seguir, tem mais algumas perguntas, mas eu vou seguir, pessoal, vou seguir mais um pouquinho e depois a gente retoma as perguntas, tá bom? Para não parar tanto. A gente já volta com as perguntas. Então, falamos de proteção patrimonial. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho do próximo pilar. Deixa eu compartilhar a tela novamente aqui com vocês. O próximo pilar, depois da proteção patrimonial, a gente tem que pensar, e na verdade acaba sendo uma coisa natural, né? A gente pensar também no planejamento sucessório. Preciso pensar no planejamento sucessório agora? Não é uma regra, né? Mas não faz sentido. Se você está fazendo a sua estruturação pensando na proteção patrimonial, é meio que natural você também pensar no planejamento sucessório. E é aí que a gente fala muito disso, né, Paulo? A gente tem que acabar com essa cultura, quebrar esse paradigma de realmente não se falar na morte, né? Por que não a gente não vai falar da morte? Né? Então, o planejamento sucessório é mais um pilar do planejamento como um todo. Por quê? Primeiro, ele simplifica e acelera o processo de sucessão. Tá? O Dr. Paulo vai falar um pouquinho sobre isso, por que ele simplifica e por que ele pode acelerar. E você pode eliminar um possível inventário dependendo da sua ação que você resolver tomar. Se você cria a estrutura da holding, resolve fazer as doações das cotas em vida, você acaba naturalmente eliminando o inventário. Mas nem sempre isso acontece. Pode ser que fique aí alguma coisa para o futuro, para o futuro inventário. Depende muito aí da expectativa e do plano de ação que a gente vai bolar em conjunto aí com o empresário. Né? E eu coloco aqui, nem sempre a holding é adequada. Naturalmente, normalmente, ela vai acabar sendo uma ferramenta poderosa para fazer essa questão do planejamento. Mas pode ser que não. Pode ser que a gente consiga fazer um plano de ação sem envolver necessariamente a holding. A holding é uma ferramenta poderosíssima, mas não é para todo mundo. Tá? Uma coisa que a gente sempre fala aqui que é de fundamental importância, né? O contrato, a partir do momento que você estrutura a sua holding patrimonial, você centraliza ali os bens, centraliza ali as ações em algumas empresas, enfim, você faz uma estruturação para colocar o seu patrimônio, para proteger seu patrimônio. O contrato social e o acordo de cotista, ele é fundamental nesse momento. E por quê? Porque a partir do momento que você faz a criação da holding, geralmente quem está na holding é a família, o pai, a mãe, os filhos, né? E aí o pai, a mãe e os filhos, eles deixam de ser família e passam a ser também sócios, né? Então, o contrato social e o acordo de cotista, ele é fundamental aí para prever algumas regras, tá? O que a gente usa bastante aí também, o que a gente vê bastante acontecendo é o próprio testamento. O testamento também é uma ferramenta que, em paralelo, pode ajudar na estruturação da holding. Tá? E o que a gente vai falar muito aqui, que é em relação à sucessão das cotas através da doação. Por quê? Quando você estrutura a holding como ferramenta para fazer o seu planejamento sucessório de gestão de patrimônio, você pode, pensando na sucessão, né, e em muitos casos é uma ação que acaba sendo muito interessante para, inclusive, pensando em fins tributários, porque você acaba economizando tributos, tá? Você acaba economizando também no custo do inventário. Então, qual que é essa ação? É realmente você planejar a sucessão das cotas através da doação, né, Paulo? E aí que o pessoal tem muito receio de falar isso, mas eu estou em plena ativa aqui, eu já vou fazer a sucessão das cotas. E aí que tem a questão da doação com reserva de usufruto, que garante aí ao patriarca, né, ao dono do patrimônio, todos os ganhos, né, e todo o poder de decisão.
Então, Paulo, a holding, quando a gente pensa na holding como ferramenta, tem muito essa questão, né? Ela, como você disse, é uma ferramenta, né, poderosa. E aí nós precisamos um pouquinho também, Pedro, desmistificar essa questão da holding, né? Que ela é uma pessoa jurídica, uma empresa com um objeto específico e com uma estruturação no seu contrato social com algumas regras lá que se pode prever, mas tudo dentro da legislação. Hoje ela está acessível, né, a todas as pessoas, ela está acessível a qualquer patrimônio, né? Nós temos atendido no escritório desde patrimônios mais expressivos, relevantes, pessoas com patrimônio no Brasil e fora do Brasil, até pessoas com patrimônio, né? Teve até um cliente em comum com você, com patrimônios menores, mas que, dentro do planejamento, ela se mostrou como uma ferramenta poderosa. Mas eu queria dar um passo antes, Pedro, do que você falou sobre tomar a decisão do planejamento sucessório. Quem deve tomar essa decisão? Quem deve tomar a decisão de fazer ou não o planejamento sucessório? E quando? Quem deve primeiro? Quem tem patrimônio, ou quem pretende gerar um patrimônio, né? O filho ou os pais, isso tanto faz. Mas é importante que o detentor do patrimônio se convença desta necessidade, da importância de parar para pensar, olha, um dia eu não estarei mais aqui. Aquela questão de lidar com a nossa finitude, né? Pelo menos aqui. Eu não estarei mais aqui. Eu vou morrer, essa é uma certeza. Pode ser agora, pode ser depois, mas eu não estarei mais aqui. E é preciso planejar. É preciso tomar esse cuidado, tirar este medo, né? O filho fica preocupado em tocar de assunto com o pai, para dizer, parece que vou dar a impressão para o meu pai que eu estou gorando a vida dele, que estou olhando para o patrimônio que ele construiu, né? E o pai fica preocupado, falando, não, eu estou falando não posso falar de morte, né? Então, há mais de 20 anos de trabalho, há muito disso ainda na cultura do brasileiro. Nós precisamos tirar isso. Essa é uma certeza, e nós precisamos pensar em planejamento. Porque não planejar, e vocês vão verificar um pouco mais para frente, não planejar é muito caro. É muito caro não planejar, custa muito não planejar. Então, hoje, qual que é o momento? É aquilo que a gente, às vezes, ouve o pessoal da área financeira falando sobre qual é o melhor momento para ir para a Bolsa, qual é o melhor momento para poder ir para o mercado financeiro aplicar, quando ela está alta. Não, já, é agora, né? É neste momento. Para que se possa tomar este cuidado de proteger. Muito bem. E tirar todas as questões culturais e ter alguém que possa profissionais que possam orientar. E esse é um trabalho, quem vai orientar o profissional, o titular do patrimônio, nós temos percebido isso é um trabalho multidisciplinar. É um trabalho que vai envolver um advogado que domine sucessão, um profissional que domine a área sucessória, porque tem limitações, nem tudo é possível fazer, ele precisa tomar cuidado com a legítima, com as doações, limite de doação, até onde pode doar, quais as cláusulas de doação. Pensando em criação de uma holding sucessória e familiar, é preciso ter profissionais que conheçam o direito societário, né, que dominem na criação de empresa, como ela vai acontecer, e é preciso ter profissionais que conheçam o direito tributário. Eu já vi muita besteira. Às vezes, as pessoas pensam, o que é fazer uma holding? Eu criar uma empresa e colocar os meus bens lá dentro dela. Não é isso. Não façam isso. Porque se algumas atitudes impensadas vão custar muito caro também lá na frente. Se não planejar é caro, fazer de qualquer jeito fica mais caro ainda. Pode ser que tenha que fazer cisão, retornar os bens, né? Então, precisa ter aquele primeiro passo que eu disse, olhar quais são os bens, a sua aptidão, para poder estar assessorado, e ter um profissional de contabilidade, é indispensável, profissional também de contabilidade,
junto com esse processo, a união desses profissionais, vejo isso lá dentro do escritório, a união desse corpo multidisciplinar que vai dar a condição para esse planejamento, um planejamento de sucesso. Muito bem, então, e aí pensa-se numa criação de holding, para que ela é uma ferramenta realmente poderosa. Vou pegar o exemplo do Marcos lá, se o Marcos me permite, né, quando o pai dele pensou e realmente estava correto, eu preciso pensar em eliminar o inventário, mas se o pai do Marcos tivesse, olha, vou chamar alguém que possa me ajudar com isso, ver quais são as minhas possibilidades. Então, quando o pai dele fez na pessoa física, vou dar um exemplo para vocês, fez na pessoa física a doação desse patrimônio para os filhos, ele fez isso na pessoa física, ele pagou o ITCMD sobre os bens, uma base de cálculo altíssima. E ele poderia ter realizado um planejamento já com a estruturação de uma holding patrimonial, dentro do contrato social desta holding, previsto regras, que seriam as regras de gestão desse patrimônio, e ter integralizado, não sei se eu estou me adiantando aqui, Pedro, ao que você ia falar um pouco mais para frente, ter integralizado esses bens nesta holding, com todos os cuidados, tem todo um processo para poder falar sobre essa integralização, o cuidado, a discussão entre os proprietários dessa holding, das cláusulas desse contrato social, do acordo de cotista que tem que estar lá, da maneira de gestão dela, conselhos de administração, se for o caso, dependendo do volume do patrimônio, se ele assim justificar, integralizado ao valor que ele teria, o valor contábil da sua declaração de imposto de renda, e depois pensado em doar cotas dessa empresa e não doar o bem para a pessoa física, com um custo que nós vamos ver um pouco mais para frente, bem mais reduzido. Ele faria a transferência destes bens aos seus herdeiros de uma maneira planejada, econômica e segura, né, para ele. Tem questões aí do ITBI, se paga ou não ITBI, quando é que paga, de preponderância da atividade da empresa, tem uma série de questões que podemos falar um pouco mais para frente, decisões do Supremo, do Tribunal Federal, que recentemente com relação a esse assunto, como as prefeituras estão se comportando com relação a isso, como faço para fazer a doação dessas cotas, né? Dou as cotas, pago o ITCMD dessa doação ou não, enfim, o assunto, como eu disse para vocês no início aqui, né? É um desafio para nós aqui, ele é um assunto rico, ele é importante, a ideia é despertar em vocês, para aqueles que ainda não pararam para pensar nisso, aliás, se estão aqui porque se preocupam com isso, pararam para pensar, né? Despertar realmente da importância, que tem diversas ferramentas para ser realizado, mas também tentar dar elementos para os profissionais que estão aqui conosco, que já trabalham com isso, elementos para que possam também aprofundar aí na execução do seu trabalho. Então, o planejamento sucessório ele é importante, tem diversas etapas, e para levar esse patrimônio de maneira segura e mais econômica aí para os herdeiros. Não sei se o Pedro quer continuar e a gente chega nas etapas seguintes. Pode ser, Paulo, pode ser, porque, na verdade, a gente está, consequentemente, na hora que a gente para falar do planejamento sucessório, a gente fala do planejamento também tributário, né? Que você acabou entrando nesse assunto, porque é o que a gente falou no começo, né? A gente tem que ter a visão do todo, porque uma parte interfere na outra, né? Não tem como a gente olhar para uma coisa só sem olhar para o todo, né? Então, só antes de seguir, o Pedro Pisa, ele fala da holding. A holding também tem custos. Pensando nessa questão, qual o valor mínimo de patrimônio viável para constituir uma? Assim, Pedro, não é uma receita de bolo, não tem um valor mínimo. Mas vamos pensar, para a gente estruturar uma holding, quais os custos que a gente tem para abrir uma holding? Você tem o custo de conformidade, né? O que é o custo de conformidade? Você vai ter que ter um escritório de contabilidade, você vai ter que ter assessoria ali de um advogado, você vai ter que pensar, você vai ter que despender tempo para pensar na gestão, que querendo ou não, você é uma empresa, né? É uma pessoa jurídica, você vai ter que ter a gestão ali mínima de contas a pagar, às vezes de conta a receber, se for uma holding que gera aluguel. Mas, assim, o custo de conformidade, geralmente, ele é muito menor do que o custo
que você vai ter lá na frente se você não fizer a holding. Então, ele tende a ser um custo pífio, né? Se você pensar no tamanho do custo que você vai ter lá na frente se você não executar o planejamento. Tá? Então, mas sim, é óbvio que a gente precisa mensurar, precisa analisar caso a caso, porque às vezes realmente não tem sentido você abrir uma holding agora. E a Moema, Paulo, ela também fala, eu preciso mesmo abrir uma holding, e se eu tiver uma empresa limitada de administração de imóveis próprios? Moema, se você tiver uma empresa de administração de imóveis próprios, você tem uma holding. Você já tem uma holding e nem sabia, tá vendo? Então, na verdade, a holding, a gente tem vários nomes aí para holding, mas a partir do momento que você tem uma empresa e você coloca bens nela para administrar os seus bens próprios, você aí configura aí numa holding. Tá? É isso, né, Paulo? Pedro, talvez seja a diferença aí para ela é que essa empresa dela, dessa administração de imóveis próprios, que é um dos objetos possíveis da holding, ela não tenha dentro do seu contrato social as regras que dariam para ela a segurança para a gestão desse patrimônio e a sucessão desse patrimônio depois. Talvez ela tenha dentro desse contrato social um contrato padrão, sem a previsão, ela tenha apenas integralizado esses bens dentro de uma pessoa jurídica, mas não tenha estruturado, exatamente, não tenha feito planejamento, não tenha estruturado esta empresa para que ela possa fazer tanto a gestão quanto a sucessão desse patrimônio. Mas também respondendo, é necessário em todos os casos? Não. Ela tem se mostrado realmente uma ferramenta muito poderosa sob o aspecto tributário no momento da integralização e da transferência desses bens aos herdeiros e na gestão também do recebimento desses bens de aluguéis, na própria venda. Mas é preciso fazer conta, é sempre fazer conta, não é uma receita de bolo. Precisa fazer conta do valor que esse bem foi adquirido, qual o valor que ele está na declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Precisa fazer conta dos custos de integralização, enfim. Mas, em regra, como disse o Pedro, ela é uma ferramenta poderosa. O cuidado, talvez, que você tenha que ter aí na sua empresa seja olhar na estrutura societária do contrato social dela. Exatamente. Legal, Paulo. Vamos seguir aqui, então, falando agora um pouquinho do planejamento tributário, que é uma consequência aí do que a gente está falando até agora, né? Olha só, quando a gente fala de planejamento tributário, que é uma consequência, né, a gente tem que tomar cuidado para ter a questão da elisão fiscal. Tá? A elisão fiscal é diferente da ilusão fiscal, né, da evasão fiscal. A elisão fiscal é você pagar menos tributos da maneira legal. Então, isso é elisão fiscal. Tá? Então, por isso que o planejamento, junto aí com o contador, com o advogado, é muito importante nesse sentido, porque a Receita Federal está de olho, né? Existem inúmeras decisões aí do próprio CARF, né, Paulo, que diz em relação a isso, que a Receita está de olho em relação a isso. Você não pode fazer um planejamento onde você acaba querendo aí modificar aí a estrutura do seu patrimônio só para pagar menos imposto. Enfim, existe um planejamento por trás do todo que você realmente tem que deixar o negócio em conformidade aí com as regras. Tá? A gente tem a questão da postergação ou não do fato gerador, como o próprio Paulo já disse, né, em relação ao ITCMD, ao ITBI, o que a gente pode fazer em relação para pagar ou até não, ou até antecipar, se for o caso, o fato gerador do tributo. Tá? É muito importante quando a gente fala de planejamento tributário, quando a gente fala em toda essa estruturação de hold, estruturação de gestão patrimonial, a gente ter também um planejamento financeiro. O planejamento financeiro tem que andar junto com isso, tá? Porque se você vai antecipar os tributos, se você vai postergar os tributos, ou se você vai deixar tudo lá para frente, você tem que mensurar esses custos e fazer um planejamento tributário, um planejamento financeiro em cima disso. Existem aí algumas dicas, inclusive, quando você coloca, por exemplo, parte do seu dinheiro na previdência privada, a previdência privada ela não é base de cálculo para inventário, tá? Então aí pode ser uma tática interessante aí para a família economizar o dinheiro de inventário numa previdência privada, que a previdência privada não vai para a base de cálculo de inventário. Então, o planejamento financeiro,
ele acaba sendo aí importantíssimo para a gente poder seguir aí com o planejamento. Ele deve ser parte do planejamento como um todo. Tá? Como o Paulo disse várias vezes, não há fórmula mágica, gente, não tem como, a gente realmente tem que analisar caso a caso e fazer o desenho junto. Tá? E aí uma questão muito interessante, né, Paulo, que a gente pergunta, e muita gente está nos perguntando, né, mas e essa reforma tributária maluca aí que vai passar, né, que vai passar é fato, né, como vai passar a gente ainda não sabe, né, pode ser que tenha algumas mudanças ainda, mas vai passar. Né? Então, vai ter mudança em relação ao ganho de capital que interfere na estruturação da holding, vai ter mudança sobre o juro de capital próprio, sobre o lucro distribuído, que agora estão querendo tributar e provavelmente vai tributar. Né? Então, muda alguma coisa? Né? Esse é um assunto aí para horas e horas de discussão. Né? Então, vamos aguardar, vamos até pensar, podemos até pular um webinar sobre isso, né, Paulo? Vamos aguardar aí para ver se realmente quais serão os impactos da reforma tributária no planejamento. Então, desde já, a gente já tem, nós como profissionais da contabilidade e da advocacia, já tem que, junto com vocês, empresários, né, já tem que pensar aí na questão da mudança da reforma tributária, porque realmente vai ter impacto, sim. Tá? Temos algumas pegadinhas, né, Paulo? A imunidade do TBI, a base de cálculo do TCMD, né, a distribuição de lucros com bens, porque às vezes você monta uma administradora de bens e aí você quer distribuir lucro através de bens para os sócios. Pode, né, mas a Receita Federal cobra aí como se fosse uma venda. Né? Então, tem essa questão, o ITBI e o TCMD, na verdade, é ponto-chave aí no processo como um todo, né, Paulo? Vamos lá, Pedro. Pedro, eu sei que você me pediu para que nós não deveríamos ultrapassar do horário, né? Nós estamos aí com 1 hora, mas eu vou tentar não me estender muito aqui, mas um pouquinho nós vamos passar, né? O pessoal que também está aqui conosco, me perdoe, mas acho que esse é um ponto importante para se falar sobre o planejamento sucessório, do planejamento tributário, a questão da imunidade do ITBI, como é que as coisas funcionam. Então, eu vou tentar ser breve, mas vou pensar o seguinte, como é que a coisa funciona? Depois todo aquele trabalho de identificação de bens, quais são os bens, quais são os direitos, qual é a aptidão desses bens, quais vão para sucessão ou não. A gente tem casos, tem acontecido muito conosco no escritório, das famílias estarem nos procurando. Às vezes não são só famílias, não só bens de uma família só. Tem casos de bens que se comunicam com diversas famílias, 2, 3 sócios que construíram um patrimônio e aí estão preocupados com essa sucessão, como fazer, porque os sócios têm o affecto societatis, são sócios, querem continuar junto, mas os filhos pode ser que não, né? Como é que isso vai fazer? Então, temos sido procurados para poder fazer esse planejamento na futura divisão e preservação do negócio e também do patrimônio. Mas, muito bem, se decidido pela holding patrimonial, estamos lá com esses bens serão integralizados para dentro de uma empresa que nós falamos que é a holding patrimonial. Quando eu vou integralizar esses bens, eu pago ou não ITBI nesta integralização? A resposta é não. Mas qual é o procedimento? Vejam só, nós já passamos por todas as etapas lá, já selecionamos os bens, já discutimos como é que vai ser, já discutimos o contrato social, as regras do contrato social, já discutimos como isso vai acontecer. Chegou o momento de botar a mão na massa e levar esses bens para dentro dessas empresas. E aí, vamos colocar isso dentro de um contrato social, vamos para a junta, a empresa abriu, veio lá com o CNPJ, está prontinha, e aí, então, eu vou levar este contrato social lá para o cartório, se são bens, imóveis, lá para o cartório de imóveis, para transferir, então, o bem que estava na pessoa física para a pessoa jurídica. E aí o cartório diz o seguinte, olha, me dá aqui a guia de pagamento do ITBI, ou me dá a certidão que eles chamam de isenção do ITBI. E aí, então, eu preciso ir até a prefeitura, sede onde está este bem, para poder pedir esta certidão. Vou fazer um requerimento da prefeitura,
E o que é que tem acontecido hoje? Muitas coisas aconteceram. Eu advoguei muito tempo a prefeitura, estou vendo aqui o Luiz, né? Estive com ele lá, foi diretor financeiro e econômico da Prefeitura de Lençóis Paulista, né? Tive o privilégio de trabalhar com ele lá. Então, as prefeituras, no passado, não tinham muita noção disso, que elas poderiam cobrar o ITBI. Então, davam lá, se pedia na integralização, elas davam a certidão de isenção. E, de um tempo para cá, as prefeituras mudaram a sua postura. Começaram, então, a fechar o cerco, a não conceder mais esta isenção. E querer cobrar o ITBI. Muito bem. O Judiciário já disse que não há incidência, há imunidade, não é caso de isenção, é caso de imunidade. A Constituição garante o direito de não pagamento do ITBI quando dá a integralização do bem, do imóvel. Existem algumas questões que nós precisamos tratar aí. Formação com direito público, minha paixão direito tributário, societário, eu tenho que me conter um pouquinho para não avançar muito no assunto, né? Porque é um tema que para mim é muito interessante. Eu passei muito tempo assessorando prefeituras para despertar com relação a esse assunto e também orientando os empresários a se defender disso. A prefeitura não pode cobrar o ITBI, mas elas insistem em cobrar o ITBI na integralização. E, recentemente, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no tema 796, onde o Supremo analisou um caso específico, com repercussão geral, portanto, vinculante para todo mundo, dizendo, era um caso muito específico lá, na decisão do Supremo Tribunal Federal, que todo mundo achou que tinha acabado com a imunidade, e ela não acabou. Era uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, e que ele concedeu num aspecto, uma decisão muito específica, um caso muito específico, onde os empresários tentaram fazer a integralização do valor do patrimônio, deixando uma conta de reserva, e queriam a isenção da conta de reserva. Vou dar um exemplo. O patrimônio valia R$1 milhão, eles tentaram integralizar por R$100 mil e deixar 900 mil na conta de reserva e queriam a isenção sobre a totalidade. O Judiciário disse que não poderiam, essa jogada não poderia ser realizada. Mas frisou que há imunidade. Então, as prefeituras não podem cobrar, mas elas estão cobrando. Então, naquelas que estão cobrando, é necessário uma interposição de um mandado de segurança. Nós, aqui no escritório, temos resolvido com o parecer do escritório, nós levamos até a Procuradoria do município e estamos lá mostrando para os procuradores que é preciso conceder, e, em regra, estamos conseguindo. Há casos, por exemplo, de prefeituras que estão bem estruturadas, Bauru, na nossa região, São Paulo, capital, onde, se a holding for uma empresa nova, recém-criada, basta um pedido de isenção e a prefeitura vai conceder uma isenção, que ela chama de isenção condicional. Ela concede a isenção e ela vai acompanhar esta empresa nos próximos 3 anos para poder saber como é que está a receita desta empresa. E aí vem os cuidados que precisam ser tomados pelo contador e pelo profissional da área jurídica que está ali orientando. O que é que vai acontecer? Se esta empresa, nos próximos 3 anos, tiver uma receita, se a receita dela de locação deste bem que foi integralizado ou de venda do bem for preponderante nessa empresa, ela pode ter outras receitas de outras atividades. A prefeitura vem e vai cobrar o ITBI com data retroativa. É essa a postura. Então, é preciso, por isso que nós falamos que é preciso planejar e é preciso tomar muito cuidado nessa integralização, porque eu preciso controlar a receita da minha empresa. Alguém pode perguntar, mas e se o bem que eu integralizei ele é para locação? Como é que eu faço? É preciso, muitas vezes, nós tomamos o cuidado de integralizar e mantendo a receita, mantendo o valor da locação ainda na pessoa física por um determinado tempo. Porém,
chamar a atenção de vocês, talvez fique cansativo para os empresários, para os donos de patrimônio que estão aqui conosco, mas para os contadores e para os advogados. Nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes, no tema 796, ele deixou bem claro que independe da preponderância. A preponderância da receita só se aplica para os casos de cisão ou os casos de cisão. Se não for caso de cisão, aquela regra do CTN que fala sobre a preponderância não se aplique. Não se aplique. Podem ir ao judiciário, vocês vão conseguir afastar a cobrança do ITBI. Um último ponto também tem acontecido que algumas prefeituras, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, elas estão cobrando o ITBI da diferença. Então, voltamos lá. A pessoa física tem o seu bem na sua declaração de imposto de renda no valor que está lá integralizado, valor de mercado R$1 milhão, está na declaração de imposto de renda por R$100 mil. A integralização se dará por 100 mil. E aí a prefeitura vem e olha, eu avalio este bem em 800 mil. E ela quer cobrar o ITBI da diferença do valor integralizado dos 100 mil reais para os 700 mil, que é o valor que ela realizou de avaliação. Estão fazendo isso com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que não está escrito isso. Não está escrito. Então, é preciso aí, então, se socorrer do Poder Judiciário para afastar essa cobrança do ITBI das prefeituras. Mas, em regra, estou colocando essas questões para vocês, que são questões que estão aí acontecendo hoje no dia a dia, mas o que nós temos vivenciado nos nossos casos no escritório, temos realizado a integralização sem o menor problema. Quando a Procuradoria do município pretende indeferir, nós colocamos lá um parecer do escritório demonstrando a regra da imunidade e temos caminhado com isso com tranquilidade. Muito bem, feita a integralização, vem a segunda etapa, que é a doação, né, destas cotas para doação com a reserva de usufruto dessas cotas para os herdeiros. Então, aí é que se dá a antecipação da sucessão e um grande ganho, o Pedro vai falar sobre isso um pouco mais adiante aqui agora, que um grande ganho que é a base de cálculo do ITCMD. Se eu fizer, como fez o pai do Marcos, a doação do bem na pessoa física, a base de cálculo cobrada pelo Estado de São Paulo, será um valor muito próximo do valor comercial do bem. Quando eu faço a integralização na pessoa jurídica na holding e dou as cotas, a base de cálculo será o valor do capital social das cotas doadas, portanto, teria um ganho tributário muito grande nesta operação. E eu sei que eu já falei demais, eu já passei aqui do meu horário. Me desculpem. Não, Paulo, na verdade, a observação foi perfeita, porque agora a gente vai entrar com o exemplo prático, né? A gente trouxe um exemplo aqui para vocês, gente, que é para tentar ilustrar tudo isso que a gente está falando nessa noite, né? E essa questão do ITCMD, né, da doação em vida, né, só para complementar o que o Paulo disse, é interessante porque você consegue planejar essa doação. Você não precisa fazer essa doação tudo de uma vez, né? Você pode, inclusive, dependendo do valor do seu patrimônio, conseguir fazer a doação em anos, né? E até, às vezes, dentro do limite da isenção do ITCMD, que hoje é mais ou menos de 70 mil reais. Né? Então, dependendo do caso, e aí que tem que ter o planejamento financeiro também, você pode começar a fazer essa doação em vida, lógico, a gente nunca sabe quando a gente vai morrer, né? Mas tendo a expectativa de vida aí que você tem, você pode diluir aí essa doação ao longo do tempo, né? Para poder também diluir os pagamentos dos tributos. Tá? Então, essa é uma questão importante também. Compartilhando aqui a tela novamente, gente, só para a gente entrar aqui na reta final, tá? Estamos acabando. Eu queria estender aqui até a hora do jogo do São Paulo, para eu não ter que assistir o jogo do São Paulo hoje, porque eu estou com medo do jogo do São Paulo hoje, como um bom São Paulino, tá? Não estou muito confiante na vitória hoje. Então, se vocês quiserem estender até 11h30 para eu não ter que ver o jogo, podemos seguir, tá? Sem problema nenhum. Olha só. Gente, olha só. Vamos seguir aqui com o exemplo para tentar ilustrar aqui o que a gente falou em números, né? Vamos com um exemplo prático.
Então, olha só, gente, vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Vamos pensar em um pai e uma mãe que tem lá seus 60 anos, né? Muita vida pela frente e 2 filhos. Tá? Então, vamos pensar no patrimônio, tá? É um exemplo hipotético aqui, mas muito próximo de um caso real aqui que a gente teve. Uma fazenda declarada no imposto de renda pessoa física por 5 milhões de reais. A gente sabe que o valor de mercado dessa fazenda é 30 milhões de reais. Tá? A atividade rural dessa fazenda, ela se dá na pessoa física. Tá? E aí é importante a gente já colocar um parênteses, que você pode colocar a fazenda na estrutura da holding e você pode, através de um contrato de comodato, continuar com a exploração da fazenda na pessoa física. Então, isso é perfeitamente possível e perfeitamente legal. Tá? Então, fecha o parênteses. Temos aqui também, nesse exemplo, uma empresa industrial com patrimônio líquido estimado em 10 milhões. Tá? O que é o patrimônio líquido? É o capital social da empresa, mais os lucros acumulados aí ao longo do tempo. Então, vamos supor aí que o patrimônio líquido dessa empresa seja de 10 milhões de reais. E essa família também tem 3 casas, duas alugadas e uma que é de moradia da família, né? E gera um aluguel mensal de 4 mil reais. Então, olha só, gente, olha que incrível os números, a matemática não mente, né? Primeira pergunta, né? Essa família deve criar uma holding ou não? Aí começa toda aquela questão que o Paulo disse, né? De como estruturar, como pensar a criação da holding. Se a gente não fizer nada, se essa família não fizer nada, no momento do falecimento dos pais, os filhos naturalmente vão encarar um inventário. Tá? Nesse inventário, a gente tem basicamente aí 4% de TCMD, que o Estado de São Paulo está querendo aumentar e fatalmente, hora ou outra, isso vai acabar aumentando. Tá? A gente tem em média aí 1% de custos de cartório e a gente tem aí pela tabela da OAB os advogados cobrando aí no mínimo 6%, tá? Essa cobrança pode ser maior também, dependendo do caso. Então, no mínimo 6% de honorários advocatícios. Ou seja, essa aqui é a base de cálculo, gente. É os bens, e olha só, os bens, a fazenda que no imposto de renda está declarada por 5 milhões, e as casas que provavelmente, como comprou lá atrás, por um valor de custo menor, tá? Está provavelmente declarado num valor menor do que vale hoje, tá? Tudo isso é base de cálculo para o inventário, mais o patrimônio líquido da empresa. Tá? Então, a base de cálculo para o inventário não é o valor da fazenda que está no imposto de renda, é o valor da fazenda que está lá no ITR, tá? Que é um valor muito próximo hoje do valor de mercado. Tá? Ou muito maior, se não é muito próximo do valor de mercado, é muito maior do que está lá no imposto de renda. Tá? É mais ou menos 80%, né, Paulo, do valor de mercado, em média? Isso muda, Pedro, para o ITCMD, sim, para imóveis rurais, tem um órgão lá que eles utilizam, e para imóveis urbanos, o Estado utiliza a mesma base de cálculo do ITBI, que está muito próximo realmente do valor de mercado. Então, olha só o tamanho do custo, gente. Se não tiver liquidez, o que é liquidez? Se não tiver dinheiro, tá? Os filhos fatalmente terão problemas em custear esse inventário. Porque, olha só, vamos imaginar, o valor da fazenda, o valor de mercado da fazenda é 30 milhões de reais. Vamos estipular aí que para fins aí de inventário, essa base de cálculo seja de 24 milhões, tá? Caso bem próximo do real mesmo, tá, gente? Vamos colocar aí que R$500 mil é referente às casas. E mais 10 milhões de reais do patrimônio líquido, olha só, o total da base de cálculo do inventário é 34 milhões e meio. Vezes 11%, que é os 4% de imposto, mais 1% de cartório, mais 6% de honorários advocatícios, o valor de custo aí para poder pagar esse inventário é quase 4 milhões de reais. Tá? Então, percebe que a família tem fazenda, tem uma empresa e tem casa. Será que ela tem esse dinheiro aplicado no banco? Tá? E se tiver dinheiro aplicado no banco, também vai fazer parte aí da base de cálculo do inventário. Então, a gente chega em um custo impressionante aí de quase 4 milhões de reais para realmente encarar o inventário. Tá? Enquanto que, por outro lado, se a gente encarar aí um desafio, né, que é aquela questão que a gente falou da mudança de mindset, né, mudança de pensamento, mudança de cultura, né? Se a gente começar a planejar a questão, né, planejar a morte não é um assunto que todos estão abertos, né, mas essa mudança aí de cultura pode trazer grandes economias.
tá? Então, se é questão de superstição, é realmente quebrar esse paradigma aí, e a matemática deixa isso, facilita isso, na verdade, né? O pessoal, às vezes, não tem como tem essa barreira, às vezes acaba não querendo nem levantar aí a questão do planejamento. Num caso como esse, gente, a gente pode criar aí diversas estratégias aí que podem amenizar o custo desse inventário. Depende da família, depende da expectativa, depende aí do todo para a gente poder fazer um levantamento. Mas, né, se a gente simplesmente, num cenário aqui hipotético, se a gente colocar a fazenda e as casas numa estrutura como essa que a gente está falando de holding, a gente pode ter uma considerável economia, porque a casa e a fazenda, como o Dr. Paulo disse, elas são integralizadas na holding pelo valor declarado no imposto de renda. Tá? E aí o que vai para o inventário, ou que vai para a base de cálculo da doação, caso você faça a doação em vida, vai ser o valor do patrimônio líquido da empresa, que naturalmente, se não tiver mais operação nenhuma na empresa, vai ser o valor integralizado, que é o valor que está no imposto de renda, e não o valor próximo do mercado. Então, aí você diminui a base de cálculo, gente, olha só, você diminui a base de cálculo só na questão da fazenda, de 24, 25 milhões, 26 milhões, não lembro como está no exemplo, para 5. Então, você diminui a base de cálculo em 20 milhões só nessa questão aí da integralização. Tá? A gente tem que ter a questão do cuidado com o aluguel, né? Porque tem a questão da atividade preponderante, como o Paulo disse, né? Então, tem que fazer o desenho muito bem feito aí para não ter problemas futuros aí com prefeituras, né? Em relação à imunidade do TBI, tá? E além disso, pessoal, além de diminuir drasticamente aí a questão da base de cálculo, se você faz a doação em vida, você também elimina o advogado, né, Paulo? Você elimina aí o custo do advogado no inventário. O advogado ele vai ser um parceiro seu para poder fazer toda essa estruturação, mas você não vai ter que pagar 6% em cima da base de cálculo do inventário, que é uma base de cálculo alta. E além disso, a gente pode criar a metodologia que eu falei, né, lá atrás. A gente, ao longo do tempo, faz a doação em vida com reserva de usufruto aos pais, ou seja, os pais continuam donos, continuam detentores aí da tomada de decisão, o poder de decisão da empresa continua com eles, tá? Os lucros continuam para eles, você só está fazendo realmente a doação em vida das cotas, tá? Esse aqui é um gráfico que costuma ilustrar essa questão que a gente está falando. Na pessoa física, às vezes, dependendo da tributação que você tem na pessoa física, de aluguéis e tudo mais, você tem uma tributação que ela explode no momento de inventário. Tá? Enquanto você cria uma estrutura de pessoa jurídica, pode até ser que você tenha um pico de custo, pode ser, tá? Isso aqui às vezes nem sempre é dessa forma. Mas pode ser que você tenha um pico de custos agora, porque você começa a fazer as doações em vida, mas lá na frente, ó, estabiliza e o seu custo diminui aí consideravelmente. Então, importante, tá, gente? Como a gente falou aqui, não é receita de bolo, tá? Não é receita. Definitivamente, acho que ficou claro para todo mundo que não é uma receita de bolo, né? O advogado e o contador têm um papel aí muito importante nessa estruturação. Todo caso deve ser estudado aí com extrema atenção, tá? A expectativa dos pais e dos filhos devem ser, sim, consideradas, tá? Se você, empresário, chega para o profissional e o profissional te entrega pronto aí uma estrutura sem nem conversar com você e com os seus filhos, não é por aí, tá? A gente tem que conversar. Nós, contadores, temos muitos contadores aqui na sala, e advogados, a gente tem que conversar, a gente tem que entender a expectativa da família, para depois pensar no planejamento como um todo. Tá? E aqui uma dica também que eu queria dar para vocês essa noite, né, que é a questão da criação do conselho de administração. Ela pode ser uma boa, dependendo aí da experiência, da idade dos filhos, né, como você quer estruturar a sua gestão nessa transição. Aconteceu alguma coisa com os donos da empresa, tá? Enquanto tem essa transição, até os filhos pegarem aí a gestão, como que a gente pode criar regras aí para proteger os filhos, para proteger a gestão da empresa. Então, o conselho de administração pode ser uma boa. Tá? Sem falar aí também do planejamento financeiro paralelo ao planejamento sucessório. Eu gosto de bater muito nessa tecla, porque eu não consigo enxergar uma coisa sem a outra. Né? E o que o Paulo disse, né, Paulo? Planejamento multidisciplinar, advogado e contador são fundamentais, sim, tá? Porque realmente nós temos que estudar muito para poder
dar uma solução aí para vocês que realmente seja coerentes e condizentes aí com a estrutura patrimonial de vocês, empresários, né? Gente, Paulo, não sei se eu não sei se eu consegui ser claro no exemplo que eu dei. Se você quiser complementar, Paulo, fica à vontade. Pedro, os números são sempre muito claros, né? Eles demonstram realmente isso, né? Eu só queria deixar, Pedro, deixar aqui um ponto importante até para os meus colegas que estão aqui, advogados, para os contadores também. Falei da decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 796, é o RE 796-376 Santa Catarina. Pode baixar lá esse julgamento, relator ministro Alexandre de Moraes, ele vai te dar uma base muito boa para essa questão do ITBI. Um outro aspecto com relação à base de cálculo na doação das cotas da empresa, há uma discussão sobre isso, ou dúvidas sobre isso, se a base de cálculo é realmente o valor da cota, o valor nominal da cota ou não. Tem aqui um julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o julgamento, depois podemos colocar, posso mandar lá no grupo também, que é o 1005-874-91 de 2016, onde o Tribunal de Justiça de São Paulo, inúmeros julgamentos existem a respeito disso, define que essa base de cálculo é o valor nominal das cotas realmente. E também para dar um fundamento, eu disse sobre o curador especial, que você falou do menor, né, Pedro, que é possível deixar um curador especial cuidando dos bens enquanto os filhos são menores ou não conseguem cuidar do patrimônio ou da empresa. O artigo 1693, inciso 3 do Código Civil, contempla esta possibilidade, e também o artigo 1733, ambos do Código Civil, tem lá o fundamento, mas também eu estou à disposição depois para passar o fundamento aí para quem se interessar, quiser se aprofundar um pouquinho mais, estou à disposição lá também no grupo para poder compartilhar com vocês exatamente qual é essa fundamentação dessa estruturação toda. E eu já vou encerrando por aqui, porque eu não pretendo atrapalhar os são paulinos de assistir, e aqueles que também não são, né, de assistir o jogo. Não, legal você falar do grupo, Paulo, porque, pessoal, a gente vai manter o grupo aí por mais um tempo, tá? O grupo do WhatsApp que foi criado. Quem ainda não está no grupo, quiser entrar, pode procurar a Amanda aqui também, que a gente coloca. E a gente vai manter o grupo aí realmente para ter essa troca aí de informações, essa troca de ideias aí ao longo do tempo, tá? Amanda, vamos abrir a pergunta? Quem quiser perguntar, pode abrir o microfone, né? Eu queria acrescentar também o que eu falei no começo, né? Por exemplo, o Marcos, né? Que tem um assunto mais específico. Outra pessoa que tiver alguma dúvida, pode também mandar inbox para a gente, né? Pode falar mais individualizado. Caso não queira falar no grupo, por ter mais pessoas, a gente fica também disponível para vocês. Eu vou disponibilizar o material também, falei lá no grupo, o que o Pedro projetou, e depois a gente manda também a gravação para vocês poderem assistir com mais calma, relembrar alguma coisa. Vamos abrir para perguntas? Alguém quer perguntar, gente? Eu queria fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, quero mandar um abraço aqui para o Dr. Paulo de Oliveira, a pessoa que eu tive o privilégio, como ele já disse, de conviver aí por um bom tempo, quando fui diretor de planejamento da Prefeitura de Lençóis. Ele foi nosso assessor jurídico. Parabenizá-los aí pelo evento. Dizer que é um prazer, viu, Paulo, falar com você novamente. Parabenizá-lo pelo evento, você, como sempre, pela clareza das suas explanações. Muito satisfeito em reencontrá-lo, em ouvi-lo nessa ocasião. Parabéns a vocês. Paulo, aproveitando, na última posição que você colocou, eu tenho uma dúvida depois, se você quiser me passar essa posição no grupo, enfim. A questão da base de cálculo do TCMD para a transferência, para a integralização de cotas de empresa, tá?
A base de cálculo, você disse que seria também A minha dúvida é a seguinte: a base de cálculo é o capital social ou é o patrimônio líquido? Porque em muitas situações, o patrimônio líquido é diferente do valor do capital social. Existem lucros retidos na empresa, esse tipo de coisa, tá? E o que consta na declaração de imposto de renda, em geral, é o valor do capital social, né? Das cotas do capital social. Então, a dúvida que eu gostaria de colocar para você é essa: capital social ou patrimônio líquido como base de cálculo da integralização de cotas, e TCMD? Luiz, uma alegria poder estar aqui com você, né, restabelecer esse nosso contato, você que está lá no grupo, e depois nós vamos poder bater um papo. Saudade realmente das as discussões imensas que tivemos lá, é uma alegria poder falar com você. Muito bem, então, a sua pergunta é muito pertinente. Por quê? Quando nós falamos em planejamento, é preciso tomar este cuidado. No momento em que eu crio a holding patrimonial, onde eu faço a transferência, o que vai acontecer na minha pessoa física? Exatamente o valor dos bens que estão na minha declaração de imposto de renda da minha pessoa física, eles serão transferidos para a minha holding patrimonial. Okay? Então, não há nenhuma mutação na minha declaração de imposto de renda da pessoa física. Se eu tenho lá 10 milhões de reais de bens, eu terei 10 milhões de reais de cotas. Nesse momento da integralização, o PL, o patrimônio líquido, é igual ao valor da integralização. Ok? Pode acontecer que, no decorrer do tempo, se esta empresa, se essa pessoa jurídica, se essa holding patrimonial, na medida em que ela vai obtendo receitas, na medida que ela vai tendo operação, pode ocorrer uma diferença, então, do patrimônio líquido dela para o valor integralizado, porque ela vai tendo receita, ela vai tendo resultado, e o patrimônio líquido vai se modificando. Daí a importância do planejamento. Porque em que momento em que eu farei a doação das cotas? É preciso pensar, o melhor momento para se fazer a integralização é logo em seguida ou de maneira planejada. Eu não vou realizar muitas receitas nesta empresa, porque eu preciso fazer a doação neste primeiro momento da integralização ou nesses primeiros momentos onde o PL é igual ao valor integralizado. Porque realmente o que vai acontecer é que o fisco estadual, quando eu iniciar o processo de doação das cotas, iniciar esse processo dentro da Secretaria Estadual, inicia um processo lá e o fiscal vai pedir o patrimônio. Mas, nesse primeiro momento, o patrimônio líquido é igual ao valor integralizado, igual ao valor nominal. Respondendo à sua pergunta, a base de cálculo é o patrimônio líquido e eu preciso tomar o cuidado por isso que é importante planejar, não deixar para fazer a doação de maneira solta em algum outro momento onde eu tenho esse patrimônio já mais elevado. Respondi, Obrigado, Luiz, Paulo. ou não? Respondeu. Depois eu entro em contato com você e, se for o caso, Tá nós bom. detalhamos essa questão, para não Ok. nos alongarmos aqui, tá? Grande abraço. Ok. Mais alguém, gente? Eu queria agradecer aí ao Pedro e ao Paulo, principalmente, né, nesses esclarecimentos, porque é uma dúvida que estava pairando aqui na minha cabeça, né? Mas pensando em planejamento em futuro, é uma coisa que a gente tem que pensar, porque o patrimônio ficou e agora tem mais herdeiros, vamos dizer assim, né, desse patrimônio. Ver como que isso vai ter que se desenvolver ao longo do tempo. Eu achei muito interessante aí a live, muito bacana. É um assunto que não é do meu métier diário, né? Mas sempre, em algum momento, isso acaba gerando interesse, porque mexe com patrimônio, né? Mexe com coisas que são caras, né? Caras assim, de queridas, né? De pessoas que vieram como herança. Você tem que saber como administrar isso para não perder ou para não onerar também o seu dia a dia, né? Foi muito interessante. Se eu tiver algumas outras dúvidas, eu coloco lá no grupo depois para tentar pelo menos me direcionar em como agir nesse aspecto. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade. Okay, obrigado, Marcos. Só um último detalhe, você breve, foi falar sobre a reforma tributária. 2 pontos que eu acho que são importantes para falar sobre ela.
Para aqueles que têm patrimônio, existe uma previsão na reforma tributária, que já passou, foi aprovada, continua na reforma, que é posta como uma grande oportunidade, que é a autorização para que nós façamos a atualização dos bens que estão na pessoa física a uma alíquota de 5%. Muito bem. Então, isso parece ser uma coisa muito boa. 4%? Tá. 4%. Então, muito bem, está lá uma oportunidade imensa, porque se eu faço a venda, se eu tenho um bem hoje de R$100.000, vendo por R$1 milhão, vou pagar ganho de capital, vou colocar lá no programinha, lá, mas vamos falar, a grosso modo, vou pagar o ganho de capital de 15% sobre essa diferença. Então, puxa, eu vou lá e atualizo o meu bem, né, para o valor que eu quero e pago só 4%. Então, uma grande oportunidade. Será? Penso que para aqueles que estão, e todos deveriam pensar em planejamento, como nós estamos falando aqui, não é uma grande oportunidade. Só tomar muito cuidado, porque pensem, se nós estamos falando que eu devo integralizar o bem pelo valor que está na declaração de imposto de renda e eu vou conseguir reduzir a base de cálculo do ITCMD, porque eu só vou pagar o ITCMD pelo valor que eu integralizei, se eu fizer a doação logo em seguida, se eu aumento o valor da minha declaração de imposto de renda, o meu ITCMD vai ser altíssimo depois também na doação. Então, preciso tomar muito cuidado com essa oportunidade. Preciso fazer conta, mas tomar primeiro cuidado com isso, né? E segundo, que a previsão que estava lá de colocar todas as holdings patrimoniais, né? O Pedro levantou isso muito bem na nossa última conversa, havia uma previsão na proposta inicial da reforma tributária que todas as holdings patrimoniais deveriam ir para o lucro real, o que acabaria com boa parte do planejamento que nós estamos falando aqui, mas isso já não está mais, não foi aprovado, o relator já teve uma pressão e ele já excluiu esta previsão lá da reforma tributária, assim também como excluiu a questão da tributação dos dividendos até, salvo engano, R$400.000 ano. Então, vamos acompanhar, tem muita coisa ainda para acontecer nessa reforma tributária, mas só esses 2 pontos aí para falar com vocês sobre ela. E eu prometo que eu já estou encerrando, não vou falar mais nada. Perdão, Pedro. Imagina, Paulo, queria agradecer, né? Se ninguém fizer mais perguntas, eu queria agradecer novamente, do Paulo, pela parceria e pela presença. Acho que foi muito esclarecedor, né? E, de novo, o grupo fica aberto aí, viu, gente? Se não deu certo de perguntar, né, não conseguiu tirar dúvida agora, nos chame aí no grupo ou inbox mesmo, como a Amanda disse. E realmente queria parabenizá-los aí por ter a iniciativa de assistir esse webinar, de querer realmente mudar, querer fazer algo diferente e fazer um planejamento aí que traga mais tranquilidade financeira, tributária e de gestão também, né? Paulo, muito obrigado pela presença novamente, tá? Uma parceria. E aí, inclusive, gente, Amanda, não sei se a gente poderia fazer isso, mas se vocês aí, dependendo nos deem esse feedback no grupo, inclusive, a gente pode pensar numa segunda rodada aí de webinar, num segundo webinar, justamente para abordar assuntos mais específicos. Então, direcionem as dúvidas para a gente pode até pensar em estruturar um outro webinar para poder realmente alongar aí um pouco mais o assunto, aprofundar um pouco mais o assunto. A gente pode combinar de fazer isso, né, Amanda? Falar do passo a passo, né, Pedro? Sim. Fazer um treinamento realmente, se houver interesse, as pessoas tiverem um treinamento, um passo a passo, para dar as ferramentas, dar minutos, enfim, dar realmente para o pessoal, quem tiver interesse em aprofundar no assunto, dar isso um pouco mais aprofundado. Estou à disposição também. Amanda, pode encerrar, gente. Obrigado, viu? Boa noite. Um grande abraço a todos aí, um bom descanso e a gente está sempre à disposição aí de vocês. Uma boa noite, obrigado a todos, viu? Nada, viu? Todo mundo aí mandando parabéns para vocês. Boa noite aí a todos. E nós vamos continuar nos falando aí pelo grupo, tá bom?
Vou mandar aí os links para vocês e vamos marcar esse próximo evento, então. Eu mando tudo para vocês, tá bom? Tá ótimo. Tchau, Boa noite gente. a todos. Boa Bom, noite, obrigado. viu? Tchau, boa Um noite. abraço a todos. Boa noite. São Paulinos estão liberados agora. Tchau, tchau.